ChatGPT, alô, tá me ouvindo? Me emagreça 20 quilos em 2 semanas, não cometa erros, faça o protocolo que for necessário, usar a força total do Mega Brain. E foi assim que eu perdi todos os meus pacientes e meu emprego como nutricionista por conta das inteligências artificiais. Ou pelo menos é o que a galera acha que está acontecendo, porque hoje em dia não tem necessidade de nutricionista e é muito mais fácil a gente fazer com inteligência artificial. Eu não concordo com isso, porque fazer dieta todo mundo sabe que precisa comer, enfim, a dificuldade é como a gente vai fazer isso. E é justamente isso aqui que a gente vai ver no vídeo de hoje com Lucas Montano e Mano Deivin. A gente vai entender como um engenheiro de software pode realmente emagrecer, fazer esse processo, que é um processo difícil, mas que dá sim para fazer, não tem nenhuma limitação. Além de que você fica muito tempo sentado, então a gente precisa cuidar um pouco mais da alimentação e da atividade física. Vamos lá. Agora, pô, o dev, tetinha, barrigudo, que fica ali fumando maconha, trabalhando de casa, esse cara não trabalha comigo. Esse cara nem gosta de mim, nem eu gosto dele. O vídeo não é sobre esse corte aqui. Obrigado, Deivin, por fazer o corte especial que eu precisava pra abertura desse vídeo aqui, que é como perder peso como engenheiro de software. Esse artigo apareceu pra mim essa semana e... Eu já li esse artigo uma vez, eu lembro que apareceu pra mim também, eu já li na época que eu ainda era dev, então é bem interessante, tá? E a gente vai ver aqui, vou pontuar alguns pontos que o Lucas Montano vai trazer e a gente vai conversando. Lembrando que se você é dev e quer fazer parte desse processo de emagrecimento, talvez entrar no mundo da corrida, essa aqui é Bianca, uma paciente minha, influencer também, tá? Por isso que a gente tá mostrando ela aqui. Pacientes normais a gente tem essa questão de privacidade. Ela participou do Web Summit, foi host de um meetup, se eu não me engano. Correu a Maratona do Rio, 5 km, que ela está iniciando, mas chegou a correr e é uma paciente excelente, que consegue fazer tudo direitinho, mesmo sendo programadora e tendo esse bico de influenciadora digital. Então, se ela consegue, você também consegue, tá? Vamos lá, voltar pro vídeo. Casou muito bem com uma live que eu fiz pra turma de membros alguns dias atrás, onde a gente tava falando de burnout, cara. Então, assim, nada a ver sobre perder peso ou não, é mais uma questão de falar um pouco algo que vai além do código, cara. A nossa profissão é uma profissão que eu falo pra vocês, né? Como é que tu fica bom nela? Tu fica bom nela sentando a bunda na cadeira e programando o dia todo. É assim que tu fica bom em programação. Mas a grande questão é como é que tu consegue, então... Mas isso aqui também, muitas vezes é uma desculpa que o meio... Eu falo isso porque eu já fui dev também, eu conheço muita gente da área, tenho muitos pacientes, mas é uma desculpa que existe porque nesse meio, na verdade, é normalizado você fazer isso, que é abrir mão da sua saúde, da sua atividade física para programar e no seu horário vago você vai jogar, você vai fazer outras coisas no computador também. Isso é uma coisa que é normalizado, porque assim, como é que você fica bom em qualquer área? Sentando a bunda na cadeira e estudando. A menos que seja realmente um esporte, né? Uma corrida, basquete, futebol. Enfim, qualquer área você tem essa questão de precisar ficar mais tempo sentado, estudando, trabalhando, dificuldade de encaixar os horários. Toda área, quando tu está se consolidando, tem essas demandas também. Não é exclusivo dos devs. Não ter um burnout, como é que tu consegue ter uma vida saudável, sendo que tu vai passar o dia todo sentado na frente da merda do computador. Então eu quero falar algumas coisas que eu faço. E principalmente hoje em dia, né? Que hoje em dia tem muito trabalho home office, então assim, essa visão de que só deve ficar sentado é uma visão que já tá bem ultrapassada hoje em dia. E também dá uma olhada nesse artigo aqui, que eu te confesso, eu olhei por cima, eu não sei do que se trata, tá ligado? Eu acredito que o clickbait tá aqui no título, mas eu espero que fale algo sobre os desafios e tal da nossa área nesse sentido, né? Uma das coisas que eu tava falando pra turma de membros, cara, que eu acho mega importante, é tu cansar o corpo todo, justamente pelo fato de que a nossa profissão faz com que a gente canse a mente. Tu não consegue descansar a tua cabeça de noite se tu não tiver também com o corpo cansado. Quer descansar a cabeça? Cansa o teu corpo. Mas vamos ver aqui como perder peso como engenheiro de software. Descubra onde você está. Dê um pequeno passo em direção ao seu objetivo. Ajuste sua compreensão com base no que aprendeu e repita. Dave Thomas. Agile está morto. Viva a agilidade 2015. Aqui abre essa... É uma coisa importante. Como é que pausa? Pronto. Isso aqui é uma coisa importante. Deixa eu até voltar aqui pra gente ver. Descubra onde você está. Dê um pequeno passo. Ajuste sua compreensão com base no que aprendeu e repita. Isso aqui é importante quando tu sabe o que tu tá fazendo, tá? Então, realmente, o processo de aprendizado, o processo de evolução sempre envolve isso, que é você fazer, errar, ter feedback do seu erro, ajustar, acertar, enfim, ficar sempre nesse processo. Só que qual que é o problema? Quando tu não sabe quais são as etapas esperadas, é muito normal que tu não saiba entender se aquela etapa foi um acerto, foi um erro, tá dentro do esperado, tá fora do esperado. Então é por isso, esse que muitas vezes é o papel do nutricionista, que um AI ainda não tem essa capacidade, que é justamente entender se aquilo tá dentro do esperado ou não. E às vezes a gente trabalha muito mais com a escuta, com entender quais estão sendo as dificuldades e muitas vezes não tem nada para mudar. Às vezes a gente só tem coisas para realmente conversar
conversar, entender quais estão sendo as dificuldades e conversar ali sobre, trazer um pouco da experiência da gente que tratando de outros pacientes, enfim, é mais essa troca do que necessariamente a dieta em si, né? Dave Thomas, Agile está morto, viva a agilidade 2015. Aqui abre essa, começa meio coach esse artigo aqui. Mas, pessoal, é segunda-feira, então aproveita se tu tá vendo esse vídeo hoje, segunda-feira, tu não tem desculpa, tá? Hoje é segunda. Se tu não tá vendo esse vídeo hoje, cara, tu não precisa esperar até segunda-feira, tá? Breve histórico. Quando eu tinha 8 anos, foi a uma festa na piscina do meu quintal. Eu tinha acabado de sair quando uma garotinha olhou para mim, correu para a mãe e sussurrou alto: mamãe, porque ele não precisa usar sutiã. Pesado trauma. Em março de 2018, percebi que tinha engordado 60 libras em 4 anos. Quanto que é 60 libras em quilos? Esse artigo é em inglês, né? E foi escrito pelo Winston Puckett, postado dia 20 de julho. 2 quilos. Vamos ver, então ele engordou 27 quilos em 4 anos. Caralho, dada a trajetória, eu estava bastante. prestes a ter sérios problemas de saúde. Eu tinha tentado dietas e aplicativos de contagem de caloria, mesmo durante a infância, e nada funcionou por mais de 7 meses. Eu precisava de algo diferente. Eu era desagradável demais para me entregar a um programa por longo período. Sério, eu precisava da sabedoria que a engenharia de software fornece. Vamos ver onde é que ele casa esse assunto com a nossa profissão. Perdi com sucesso. Assim, não, é porque eu não lembro tudo dessa leitura, mas tá me incomodando um pouco alguns pontos, mas eu vou respeitar aqui. 60 libras em um período de 3 anos. Então entrei para a AWS e tive um bebê, agora perdi 20 das 40 que ganhei de volta. Porque é isso, né, cara? Se tu perde, uma hora tu acha, né? O negócio tudo tem a ver sobre tu mudar o teu estilo de vida. Princípios. Quando Mais ou menos, é uma coisa que a gente sempre conversa aqui no vídeo, que é justamente que a partir do momento que tu já teve um ganho de peso expressivo, tu já teve uma quantidade de gordura muito maior do que tu tem agora, tu vai estar sempre lutando contra isso. Óbvio que ele tá certo quando ele diz que precisa mudar o estilo de vida, mas não é, mudei o estilo de vida, eu vou manter esse peso perdido. Não, realmente é uma luta que tu vai estar sempre lutando contra, enquanto uma pessoa que nunca teve esse excesso de peso tá só ali mantendo. Então é diferente, tá? percebi que precisava de algo diferente e comecei a repensar como fazemos a perda de peso na América. A maior parte do marketing gira em torno da motivação induzida pela adrenalina. Faça mais, continue se esforçando, apenas faça, just do it. E se isso não funcionasse pra mim, porque... E se isso não funcionasse para mim, porque não funciona, ok? Em vez disso, comecei com uma premissa básica. Aborde a perda de peso como um cientista, não como um atleta. Então, faça experimentos seguros em seu próprio corpo, não confie no que funciona para outra pessoa. Tá, aí é onde a gente começa a ter um problema que é a individualização demais dos processos, né? Isso é em toda a área, todo mundo acha que é especial demais, que é único demais e, enfim, quem não conhece aquele amigo do trabalho que, pô, agora ele acha que descobriu a fórmula secreta para fazer de uma forma diferente, sendo que isso já está documentado em diversos processos há milhões e milhões de anos. Então, é a mesma coisa isso aqui. Não confio no que funciona para os outros. A gente sabe o que realmente funciona para emagrecimento, o que a gente vai fazer ali, a gente vai testar no paciente qual dos modelos ele se adapta melhor e consegue manter por mais tempo. Porque o segredo é justamente esse, o segredo é ele conseguir manter por mais tempo. Se eu consigo que ele mantenha esse processo por mais tempo, a gente vai ter mais emagrecimento, inevitavelmente, tá? Então, é muito mais uma procura do que funciona por mais tempo com você do que o que seu corpo responde ou não. O corpo, na 90% das pessoas, responde a todas as estratégias da mesma forma, tá? A gente só tem que achar a que funciona melhor para o seu estilo de vida. Aí, realmente, a gente precisa procurar. Aqui estão os princípios básicos com os quais me aliei. Ao segui-lo, vejo resultados sustentáveis que me guiaram pelos últimos 5 anos. E fica aqui já o disclaimer, eu não sei se esse cara é nutricionista, eu não sei se ele é formado em alguma coisa, então... Mas eu sou nutricionista, já fui dev, já fui programador, já trabalhei na área, já fiz curso de engenharia da computação, não terminei, cheguei a fazer 2 anos do curso, então eu tô meio por dentro das 2 áreas, então eu acredito que eu posso agregar bastante nesse vídeo aqui. Pegue isso aqui simplesmente como um depoimento de um dev que conseguiu atingir, eu acredito, os seus resultados. Vamos ver no final da conclusão do artigo, tá bom? Tem mais um bate-papo aqui sobre ideias de como ter um estilo de vida saudável, tá? Mas não veja esse artigo como se o cara saiba do que ele tá falando, talvez ele saiba tanto quanto eu. Então, vamos lá. Faça o mínimo de trabalho possível para atingir seu objetivo. Os músculos que alguém usa para passar em um teste são insustentáveis a longo prazo. Até 2018, cometi o erro de tentar muito. Eu me joguei na perda de peso e me queimei rapidamente. Se você quer ter sucesso, faça coisas simples que usem pouca força de vontade. Se você quer ter sucesso, faça coisas simples que usem pouca força de vontade. Tá ok. Eu já acredito como tudo na vida, cara, basta tu se manter motivado, né? Tu tentar quebrar o algoritmo da tua cabeça de como que tu faz pra se manter motivado. Então, encontrar algo simples que te dê força de vontade, né? Não que use... Eu acho que precisa ser além disso, né? A gente trabalha muitas vezes no consultório que não é só você ter a força de vontade, é você criar um sistema para que aquilo seja automático. Então, assim, tu ter horários de gatilho, tu ter, talvez, despertadores, tu ter um checklist, enfim, qual vai ser a ferramenta depende muito da forma que tu funciona. Mas é importante que seja uma coisa que não dependa da tua força de vontade, da tua motivação. Ele tá falando aqui de se motivar todo dia, mas é difícil. Tem dia que tá frio, tem dia que tá cansado, tem dia que tu brigou com a mulher, enfim. A gente não vai tentar depender da tua motivação. A gente vai fazer alguns ajustes para que não seja necessário motivação. Independente se está motivado ou não, tu vai fazer o que tu precisa fazer naquele dia, naquele momento, enfim. É isso que a gente precisa ter.
pouca força de vontade, mas tudo bem. Descobri que me pesar uma vez por dia e perguntar como cheguei aqui e depois alterar um comportamento por dia é o mínimo de trabalho que posso fazer para atingir um resultado consistente. Cara, Bicho, um dia não dá. Foi aquilo que eu falei lá no início. Um dia não dá pra tu saber se tá funcionando ou não. Um dia pode ser modificação de água. Todo peso que muda rápido, principalmente é água, é retenção. Tu perdeu retenção ou tu ganhou retenção. Pode ser retenção boa, que é dentro do músculo. Pode ser retenção ruim, que é entre o músculo e a gordura e a pele. Então, assim, tudo isso a gente tem que botar no papel. Por isso que eu disse que não importa tu testar todo dia, tu se usar como um cientista, usar teu corpo de laboratório, porque tu não sabe quais são as métricas que tu precisa esperar. Então, assim, do que adianta tu tá analisando métricas que no final do dia não quer dizer nada. segundo alguns nutricionistas que eu vi, tipo, esse negócio de se pesar todo dia, na verdade, não é muito bom, né? Isso transforma a perda de peso em um volante. Pequenas mudanças consistentes levam a grandes resultados, mas a questão é que de um dia pro outro pode estar retendo líquido. Cara, tanta coisa, entendeu? Tanta coisa pode não estar relacionado com... Outra, tu pode estar ganhando massa muscular e perdendo gordura, e tu não sabe, não é? O peso... Depende, né? Uma pessoa que está com 30 quilos acima do peso, de gordura principalmente, a gente sempre vai focar numa dieta que a pessoa emagreça o máximo possível, o mais rápido possível para motivar. Então, dificilmente a gente vai fazer uma dieta de manutenção ou que vai ficar trocando um pouquinho, porque a pessoa tem 30 quilos de gordura para perder. Então, assim, a gente fazer essa dieta pouco a pouco não é nem viável para ele, tá? Porque até o metabolismo dele já está muito modificado, ele já está com facilidade muito grande de acumular gordura. Então, se a gente faz esse processo aos poucos, é capaz dele até ganhar gordura junto da massa muscular. Não é isso que a gente quer. A gente vai justamente buscar emagrecer o mais rápido possível e ele vai ganhar massa muscular. Mas no máximo isso vai frear o quanto aquilo está diminuindo. Não vai ser o suficiente para aumentar o teu peso. De jeito nenhum. não é a única coisa que Até porque existe um limite, né? Se eu... importa, né? Tu pode estar ganhando massa muscular, o músculo queima mais energia também, então o músculo é mais pesado. Espere perder peso na mesma proporção em que você o ganha. Não corra, não se esforce demais, isso é épico. Ouvi uma estatística, provavelmente falsa, de que os americanos ganham meio quilo por ano. Se você perder meio quilo por ano, estará 2 vezes mais à frente do que a maioria das pessoas na América. Nos Estados Unidos, provavelmente, né? Se você definir expectativas razoáveis de si mesmo, 3 libras por mês era o ideal para mim quando eu comecei, você tende a fazer escolhas. Hoje em dia a gente fala de um processo de emagrecimento que ele não é fluido, né? Ele não vai ser constante o teu emagrecimento. Vou deixar aqui linkado na descrição uma calculadora que serve para tu calcular quanto tempo tu precisa para atingir esse teu objetivo de perda de peso. Então é uma calculadora do meu site que eu deixo aqui disponível, é de graça, pode dar uma olhadinha lá. E é importante tu entender que essa perda de peso não vai ser linear. E normalmente o que é que a gente espera? Que no início seja muito mais rápido, porque tu tem mais motivação, tu tem mais gordura para perder. Então a gente sempre trabalha em perda de peso como percentual do peso total perdido. Então no início obviamente vai ser mais rápido e isso tende a se estabilizar um pouco, tá? Não é tão rápido quanto todo mundo diz, meu metabolismo travou, parei de emagrecer. Não é tanto assim como as pessoas dizem, mas sim, existe esse processo que ao invés de ser linear, normalmente é um pouquinho mais, mais rápido no começo e depois vai segurando. E nessa calculadora, esqueci o que eu ia falar. Deixa eu dar play aqui que depois a gente volta. Escolhas mais sustentáveis. Mais sustentáveis. Sim. Por esse peso não ser linear, é importante entender também que o teu peso, ele varia muito no início, mas existe uma média que a gente espera ali. De 3 a 5 quilos no mês é o máximo que a gente pode esperar no emagrecimento saudável. Óbvio que depende se a pessoa tem muito, muito peso para perder, aí a gente já fala de outras métricas, mas uma pessoa normal, saudável, que está ali na faixa para perder uns 20, 30 quilinhos, até essa faixa aí, a gente consegue pensar nisso aí. De 3 a 5 quilos por mês é uma quantidade viável da gente perder. É mais sobre fazer a pergunta: como é viver confortavelmente como alguém que é 10 libras mais leve do que eu? Do que como eu perco peso. Cara, eu fui pesquisar aqui rapidamente, né? Tem esse American College of Cardiology, né? Que seria o colégio, a Universidade de Cardiologia Americana lá. E eles estavam falando justamente sobre isso, né? A perda gradual de peso é melhor do que a perda rápida de peso para controle de peso a longo prazo. Então o que o estudo estava comparando aqui são 2 grupos de pessoas, um grupo que perdeu peso rápido, outro grupo que perdeu peso mais devagar. E depois de 3 anos eles compararam para ver qual ganhou de volta o peso mais rapidamente, né? Daí eles falam que os resultados mostraram que os participantes que perderam peso mais rápido tiveram mais probabilidade de atingir a meta de perda de peso, já que 81% dos participantes do grupo de perda rápida, mas essa parte aqui que me pegou, ó. Além disso, a taxa inicial de perda de peso não afetou a quantidade ou a taxa de recuperação de peso nesses pacientes que entraram no período subsequente de manutenção de peso, já que a quantidades semelhantes de peso foram recuperadas após 3 anos pelos participantes que perderam peso em qualquer programa de dieta. Além disso, a recuperação de peso foi de cerca de 71% em ambos os grupos após 3 anos. Então, os autores observaram que suas descobertas não são consistentes com as diretrizes dietéticas atuais que recomendam perda de peso gradual em vez de rápida, com base na crença de que a perda de peso rápida é recuperada mais rapidamente. Então, aqui, basicamente, esse estudo desse professor aqui, Corby Martin, PhD, não sei o que da onde ali, ele basicamente diz, cara, os 2 grupos recuperaram o peso na mesma velocidade, né? Não quer dizer que tu perdeu mais rápido, tu vai recuperar mais rápido. E, cara...
Cara, isso é uma crença muito antiga que a gente tem, uma crença que até todo mundo falava, até alguns nutricionistas falavam, mas hoje em dia a gente não fala mais muito disso. Por quê? Porque, assim, mais importante do que a velocidade que tu perdeu peso, que se tu perde peso muito rápido, às vezes até benéfico, porque tem mais motivação para continuar no processo, tu vê mais resultados, então perder peso rápido nem sempre é ruim, tá? Depende de cada caso, depende se tu tem muita gordura para perder, ou que vai ter um fator protetor ali da tua massa muscular, ou não, enfim, depende de muita coisa. Mas o importante é tu entender que, mesmo que tu perca peso rápido, tu precisa ficar no processo por tempo suficiente para aprender a manter. Aí sim, tu vai conseguir manter teus resultados. O problema é, se tu perde peso em 2 meses, 3 meses, porque tu tinha pouco peso para perder e perdeu rápido, será que isso foi tempo suficiente para tu mudar teus hábitos de vida de 10, 20, 30 anos tu fazendo tudo errado? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado só com isso. Que às vezes o problema não é perder peso rápido, é que tu perdeu peso rápido e não se deu tempo a aprender. Talvez se tu perde peso rápido nos 2 ou 3 primeiros meses, tu já chegou no teu objetivo, mas tu fica ali mais uns 2, 3, 4 meses realmente consolidando esses novos comportamentos que vão te tornar capaz de ser essa pessoa que mantém os resultados, mantém esse peso perdido. Aí sim, a gente começa a pensar que talvez perder peso mais rápido vale a pena, desde que você tenha maturidade para continuar no processo depois de atingir o resultado. Porque senão, realmente, gradualmente vai fazer mais sentido, porque tu vai passar mais tempo em dieta, e quanto mais tempo tu passa fazendo uma coisa, melhor tu fica em fazer ela, né? Então é isso que a gente tem que sempre se preocupar. Assim, como eu falei, assim, disclaimer total aqui, né? É basicamente uma opinião. Mas eu acho, cara, que a grande questão aqui, que ele fala aqui, o autor, né? Que é tu perde o peso na proporção que você vai ganhar ele novamente, né? Então tem estudos que mostram que sim, tem estudos que mostram que não. Mas a minha opinião aqui é que, tipo assim, cara, o mais importante é tu fazer algo que tu consiga manter, tá ligado? Uma rotina que tu consiga manter. É isso que eu faço, né? Eu não tô falando pra ti, tu faz o que tu quiser, consulte um especialista. De novo, é interessante tu pensar em algo que tu consiga manter, mas talvez no início vale a pena tu apertar um pouquinho mais para tu perder mais rápido, e depois a gente pensar na consolidação desse peso com a rotina que tu consiga manter, ou às vezes até o contrário, talvez a gente comece mais gradual, porque naquele momento tu não tem tanto tempo para priorizar a dieta, enfim, no começo tu não tá afim, mas depois tu chegou num momento ali que tu falou, pô, agora eu já tô fazendo tudo direitinho, tá encaixado, eu consigo me esforçar um pouco mais para perder um peso um pouquinho mais rápido, nesses 2, 3 meses agora, eu vou fazer. A questão é que esse esforço maior, que é diferente do teu estilo de vida, precisa ser um sprint, com hora para começar e hora para terminar. O longo prazo, se a gente tirar o zoom e for ver de fora assim, o longo prazo precisa realmente ser alguma coisa que tu consiga manter. Especialista, eu acho que, pra mim, eu quero fazer algo que eu consiga manter. No meu caso, eu tenho os meus objetivos também, não é a perda de peso, mas seria o ganho de peso de massa muscular, né, que é muito difícil também. Como é que tu ganha peso sem ganhar gordura? Então, é uma batalha, né, cara? O cara tem que contar caloria, mas tu também tem que fazer exercício, mas tu também tem que fazer algo que tu consiga fazer isso pro resto da tua vida, não simplesmente fazer pra bater a meta, né? Meça de alguma forma, consistentemente, faça de suas ferramentas, suas amigas. No nosso caso aqui, a gente mede, mas a gente tem uma nutricionista, né? Então, a gente vai no nutricionista, há tanto tempo, a gente faz lá as medidas, né? É a mesma coisa na carreira, né? Quando a gente tá, principalmente, eu tenho muito amigo dev que fala isso, que início de carreira, meu velho, aceita tudo que aparece, faz muito curso, faz muita coisa, então é um momento ali que, pô, no teu longo prazo, quando tu se casar, tiver filho, tiver uma casa, tu não vai conseguir dedicar tanto tempo assim pro teu trabalho, mas é uma abdicação que tu faz no início para que depois tu tenha um futuro mais confortável. A perda de peso pode ser a mesma coisa. Sim, precisa ser um estilo de vida em algum momento ali, tu precisa ter uma média que é um estilo de vida. Só isso que a gente precisa frisar, né? Em alguns momentos é normal a gente sacrificar um pouco mais em troca de resultados mais maiores ou mais importantes ou mais rápidos que seja. Se medir, a gente tem uma balança em casa e tal, que mede a quantidade de gordura, mas dá totalmente diferente de quando a gente foi na nutricionista. Todas as balanças de bioimpedância, elas não têm, assim, elas não são padronizadas entre si, então não dá nem pra gente comparar uma balança com a outra, fora que mesmo as melhores, a gente precisa de uma padronização do processo muito grande que não vale a pena. A pessoa não pode tomar café, não pode beber água direito, não pode vir com cabelo molhado, então tudo isso influencia. Então a parte mais importante é a gente fazer as dobras cutâneas mesmo. É boa pra controlar, porque se tu se pesar nessas balanças que controlam o percentual de gordura, talvez sempre na mesma, talvez, tá ok, é um indicativo, mas mesmo assim a energia ela não percorre teu corpo inteiro, tem que ser aquelas que consegue segurar em cima, mas mesmo assim eu acho que não é a mesma coisa que tu ir lá numa nutricionista profissional e fazer a medida, né? Se medir o peso, medir peso não significa que tu tá perdendo gordura, né? Se medir o peso diretamente soa como punição, não faça isso, mas... Uma coisa que é muito interessante é tirar medidas. A gente pode tirar a medida da cintura, do braço, da coxa. E as principais que eu gosto de tirar são essas. Da cintura, normalmente de 3 pontos, abaixo do umbigo, no umbigo e acima do umbigo, que é realmente a cintura de fato, né? Então esses 3 pontos são interessantes pra gente acompanhar a perda de peso. Por quê? Braço e coxa, normalmente são medidas... A coxa, ela desce um pouco mais no começo, depois dá uma estabilizada ali. Mas assim, cintura é uma coisa que responde muito à perda de peso. Então, se tu conseguir descer muito tua cintura e relativamente manter o tamanho do teu braço, por exemplo, é um bom sinal. Estás conseguindo emagrecer mantendo massa magra. Então são 3 pontos, 4 pontos, que eu
diria pra tu ficar de olho. A coxa precisa de um pouquinho mais de prática pra entender, mas os 4 pontos se minha cintura tá diminuindo e meu braço tá mantendo, então isso é um excelente sinal de manutenção de massa magra. Óbvio que depende de quanto massa gorda tu tem ali no braço, mas enfim. Encontre uma medição consistente que flutue dentro de uma janela de tempo fina e se correlacione com os resultados desejados. Quando você encontra uma medição, trate-a como uma amiga que lhe diz a verdade. Não como uma concorrente. Aí que tá, né? A verdade, ela precisa ser baseado não é no peso só, né? Pra saber essa verdade aqui que tu quer. Isso encorajará o engajamento. Eu acho que é porque o Lucas, né, Eita, percebi agora que eu tava na frente dele esse tempo todinho. Aí puxei aqui agora, tá melhor aqui. Então tá nós dois aqui olhando pro meu negócio. Vou até diminuir um bocadinho pra gente ficar juntos, vendo aqui. Pronto. Eu acho que essa questão do Lucas com essa questão do peso, não saber se a balança diz a verdade, tem muito a ver com ele estar num processo de ganho de massa muscular. Talvez ele tenha seja magro a vida toda e está tentando agora fazer um processo de ganho de massa muscular, talvez perder um pouco de gordura. Então ele fica muito nessa questão que a balança não diz tudo. Mas para emagrecimento, o peso é o ponto primordial por aquilo que eu disse. Dificilmente tu vai estar ganhando massa muscular e perdendo gordura. Perder gordura é muito mais rápido do que construir massa muscular. Então, assim, para uma pessoa que tem uma quantidade de peso grande para perder, dificilmente a gente vai fazer essa questão de manutenção do peso, porque está construindo massa magra. É difícil. Isso aí é muito, muito difícil. Com a medição, independente de como foi o ciclo passado. Não use contagem de calorias. Isso mede a entrada versus a saída, que é, na verdade, o que importa, né? Não tem muito mistério, né? Entrou caloria, saiu caloria, o que não saiu ficou. Eu acho que isso é matemática, né? O que você está tentando medir é como seu corpo responde ao longo do tempo, não seu comportamento em relação à comida. O que é nesse mindset? Não faz sentido nenhum, pô. É justamente o comportamento em relação à comida a parte mais importante. E assim, ele não linkou, né? Como é que caloria, comportamento com a comida são coisas diferentes. Mas, 7, tudo bem. Execute. Número 3. Execute experimentos em incrementos precisos. Menos de um dia, se possível. Para mim, um dia é o ideal. Quanto mais dados coletados, mais você descobre como as ações impactam seus resultados. Isso é apenas utilizar tempos de ciclos curtos. Ele linka alguma coisa aqui, que é What is a cycle time and why it is important. Ok, ele linkou aqui um negócio parece um pipeline de produto, né? Deployment frequency. Aí, vocês que fazem deploy só na sexta-feira, cara. Cycle time is computed as a sum of the average time required in each step of software delivery pipeline. Então, primeiro o first commit, tu faz o commit, aí tem um work in progress, review, faz code review, aí é aprovado, é mergeado, se for mergeado, vai pra release. Tem aqui, claro, né, se tá aprovado e tá mergeado, tá pronto pra ir pra produção. Isso aqui é uma das coisas, essa etapa aqui, cara, é uma das coisas que eu defendo bastante também. A galera fala sempre assim, cara, não se faz deploy na sexta-feira. Eu sempre penso, cara, depende, meu, se tu, primeiro, tá, se tu tem certeza que tudo que tu nunca vai ter certeza, mas ok, se tu tem um mindset ou a cultura de que tudo que tá colocado numa release tá pronto pra ir pra produção, tanto faz o dia que for pra produção. Se for sexta-feira, talvez seja melhor, né, porque se der tudo errado e crashar e o teu usuário não puder usar o sistema, ele vai poder ir pra rua curtir o final de semana, né? Se for segunda-feira, tu vai trancar o trabalho dele. Se for sexta-feira, o bug, por exemplo, CrowdStrike, foi sexta-feira. Pelo menos sábado e domingo a galera ficou desconectada. Não, o problema de fazer deploy na sexta-feira, pessoal, eu concordo com vocês, é tipo assim, alguém vai ter que ficar on call no final de semana. Esse é o maior problema, tá? Esse é o maior problema, porque as coisas vão dar errado. As coisas vão dar errado. Quem é que vai estar monitorando num sábado, num domingo? Acho que esse é o grande ponto, né? Eu tenho que trazer isso aqui também. Escolha quando ganhar peso, ok? Quando vou uma refeição de feriado, ganho peso. Não lute batalhas a menos que você vá vencer. Quando lhe forem apresentadas opções, escolha consistentemente se quer ou não ganhar peso. Mas aí, cara, se tu não conta caloria, como tu falou aqui, como é que tu vai tomar boas escolhas? Porque uma das coisas é a educação, tá ligado? Tipo assim, tu se educar e... Cara, uma coisa que foi muito massa, a gente tá indo numa Nutri já faz mais de um ano, é, tipo, aprender, tá ligado? Sobre a diferença, tipo, as substituições. É tudo a ver com substituições, cara. Tu faz as escolhas, mas quando tu tá fazendo a escolha, tu sabe que uma coisa converte em outra. E não é só caloria, né? Daí a gente tá falando aqui de macronutrientes, de tudo isso, entendeu? Só que tu precisa de uma coisa pra tomar essa decisão. Não é um dia de trapaça, o dia do lixo, né? É um dia em que você escolhe seus resultados. Na verdade... no plano que a gente segue da nossa Nutri, não tem o dia do lixo, né? Tem 2 refeições livres. É uma outra mentalidade, né? Não tem aquele... Hoje em dia, eu acho que grande parte dos nutricionistas trabalham dessa forma, né? Não é dia do lixo e sim refeições livres. Mas uma coisa que ele falou aqui, tô reclamando tudo que ele falou, é uma coisa, não do Lucas, né? Do Lucas, mas a pessoa que escreveu aqui. Mas uma coisa que eu gostei é que justamente é isso aí. É um dia que você escolheu os seus resultados. Então, assim, é uma coisa que eu sempre digo aos meus pacientes, que refeição livre só é bacana se for uma coisa que tu escolheu fazer. Então, pô, hoje eu tô a fim de comer tal coisa, eu fui lá e comi. É totalmente diferente de... Hoje minha mãe chegou com um bolo, eu fiquei olhando pra ele, não consegui me controlar e comi aquilo ali. Nem me deu prazer, mas, pô, tava ali, eu comi. Então, assim, são coisas completamente diferentes. E a refeição livre precisa ser uma escolha. E só sendo uma escolha que realmente vai fazer sentido e tu vai se sentir bem. Apesar dos pesares, vai se sentir bem em ter feito essa escolha. Dia que tu vai se soltar. 5. Comemore pequenas coisas. Se você se move em uma direção positiva, diga yay em voz alta. Ajuda. Espero que você faça isso nos negócios também. Celebração é vantajosa para muitas coisas. Número 6. Mude seu ambiente mais do que seu comportamento. O uso excessivo da força de vontade leva ao esgotamento. Em vez de tentar... No caso, tu vai mudar o teu comportamento e tu vai mudar o teu ambiente para favorecer esse novo comportamento, né? Diminuir o custo de resposta, diminuir o atrito para tu
efetuar esse comportamento que a gente chama de comportamento-alvo, né? Quais são os comportamentos-alvo, as metas que a gente quer atingir nesse mês. Então, a gente vai mudar o comportamento e ajustar todo o ambiente para que favoreça a manutenção desse comportamento. Não vai ter que mudar o comportamento. Tu faz as coisas desse jeito a vida toda. Não tem como a gente corrigir só pelo ambiente ou, enfim, ajuda. Cara, o sorvete do congelador, envolva-se com outra coisa que sacie o desejo e faça você parar de comprar sorvete. Chupar um gelo. Talvez seja encontrar um grupo de amigos para jogar um RPG de mesa. Se você tende mas daí o cara vai tomar uma cervejinha, né? Uma IPA. Se você tende a comer em lugares com comidas pesadas durante o trabalho, encontre um restaurante com boa comida que sirva porções menores. Uma coisa é talvez preparar marmita pra semana toda ou comprar alguma marmita que encaixe na tua dieta, tá ligado? Isso também pode te ajudar. Se você tende, porque muitas vezes a gente apela pro X, né? Quando a gente não tem tempo também, né, cara? Vamos pedir um delivery porque é o seguinte, não quero cozinhar. Só que se tu já cozinhou, já tá todas as marmitas, ou tu comprou uma marmita e tal, aí tá pronto o bagulho. Isso eu acho massa, tá ligado? Tu achar maneiras de hackear o teu... Eita. Eu ia falar o teu estímulo, não é estímulo, é tipo assim, teu instinto, aquele instinto, tá ligado? De poupar tempo. Se você tende a ir com um colega no trabalho, talvez peça um chocolate quente em vez de um hambúrguer. Talvez peça um chocolate quente em vez de um hambúrguer e depois coma na sua mesa. Esse é um exemplo da minha vida, ok? 7. Estabeleça metas razoáveis em público. É muito fácil perder peso se você for público sobre onde está ou o que está almejando. Encontre um grupo de amigos que fique feliz em ter atualizações sobre... Cara, essa é na verdade, tipo assim, fazer algo em atividade em grupo sempre te motiva mais, né? Uma galera, um puxa o outro, né? Isso é equivalente a trabalhar em público. No entanto, eu não sei onde aprendi esse princípio de software e não consigo encontrar exemplos. A ideia básica é trazer o progresso pair programming, talvez. A ideia básica é trazer progresso à tona cedo e frequentemente, porque cria alimento entre engenheiros e stakeholders. Tu não conseguiu pensar num exemplo, cara. Tem tantos exemplos, meu. A gente faz aqui, como é que é? A gente faz pair programming por conta disso. A gente diminui code review, por exemplo, com pair programming. Tem alguns exemplos que poderia ter dado. Encontre uma razão. Para mim, houve várias, como mencionei, houve implicações para a saúde. Houve também várias outras razões. Sinta-se à vontade para extrair delas e encontrar as suas. Seus pés dão seus próprios passos quando você está bem alinhado. Aqui estão os meus. Preocupação com a saúde. Em primeiro lugar, né, cara? Saúde mental, principalmente depressão. Cara, burnout, saúde mental, meu. Exercício físico. Estar bem hidratado, cara, dormir bem, tipo, a gente na nossa área, principalmente, cara, a gente não pode descuidar, cara. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, na verdade. E é uma coisa que eu sempre digo aos meus amigos programadores é que existe uma validação muito grande no meio de comportamentos que são nocivos. Então, assim, é normal para programador trocar o dia pela noite, é normal para programador virar a noite jogando, é normal para programador se entupir de energético e pô, um lanche, então é Doritos, é alguma coisa do iFood, é um salgadinho, então isso tudo é normalizado e visto como normal. E assim, existem as pessoas que não vão ganhar peso dessa forma por N motivos, tá? E existe você que tá ganhando peso, tá acima do peso fazendo esse comportamento, indo nessa onda que assim, os malefícios só ficam pra você, tá? Então, infelizmente, às vezes, tu ser o engraçado do grupo, tu ser o cara que sempre... Um exemplo aqui, saindo dessa parte de programação. Ser o cara que sempre bebe muito, que sempre fuma, que tira onda. Às vezes, tu tá acabando com a tua saúde em prol de ser o engraçadinho do grupo. Então, pensa um pouquinho se não é isso que tá acontecendo. Porque existem comportamentos que são normalizados em meios diferentes. E na programação, trocar dia pela noite, comer mal, isso tudo é normalizado, tá? Na verdade, eu nem sei se esse artigo é muito bom pra ti. Na verdade, eu nem quero que tu siga as minhas dicas. Se tem alguma dica que eu quero que tu siga, tipo assim, cansa teu corpo pra poder descansar tua mente, hidrate-se e durma bem. Pratique respiração, cara. Eu ensinei o pessoal da turma de membros a respiração quadrática, tá ligado? Aquela que tu puxa o ar, a mesma quantidade de segundos que tu tranca o ar, que tu solta o ar, que tu espera pra puxar de novo, sabe? Quer fazer comigo, tu vai ver que tu vai ficar mais calmo. Sabe? Antes de resolver aquele bug, tu faz isso, meu. Puxa o ar durante 3 segundos, segura durante 3 segundos, solta por 3 segundos e segura de novo por 3 segundos, tá bom? Ó. É difícil no início, cara. Começa com 2 segundos, mas tu vai ver que tu acalma, meu. Tu fica muito mais calmo pra corrigir aquele bug em produção. Mas tudo demais, cara, busca alguém especializado. Na internet tu vai achar várias coisas. Eu experimento como exemplos. O que acontece se eu usar 2% em vez de leite integral? Perdi 1 libra naquele dia. Aí é loucura. Aí é loucura. Aí começou a loucura maior ainda. Porra, se eu trocar o pão por batata, se eu, perdi quanto? Perdi... Não. Aí, não. Não, what the fuck? Não, né? Cara, eu não sou especialista, mas eu tô agoniado lendo isso aqui, tá ligado? Depende. Tu comeu menos sal aquele dia, tu reteve menos líquido, tá ligado? Tipo, como é que tu vai... Eu perdi 1 libra. Quanto que é 1 libra, cara? 1 libra do quilos. O cara falou que perdeu, tá? 0,45, 450 gramas em um dia. 0,45 quilos, que seria 450 gramas, né? Em um dia, porque ele trocou, naquele dia, de beber o leite com 2% em vez de leite integral. 450 gramas. Bah, o cara é um bezerro, né? Quanto de leite ele tava bebendo? Ao executar esse experimento, começamos a ver que tipos de ações levam a quais consequências. Executar experimentos mais de uma vez também é valioso para ajudar a isolar. Parará. Resume como começar. Entregar seu corpo para outra pessoa cuidar não funciona. Todos nós precisamos encontrar o que funciona para nós. Porra. Mano, isso aqui é uma coisa que eu acho muito...
Não sei, eu tenho dificuldade de entender isso, porque assim, entregar seu corpo para outra pessoa não funciona, mas tu entrega tudo a outras pessoas o tempo todo. Então assim, no caso, é um stakeholder que foi atrás de vocês para fazer algum programa, alguma coisa. Então essa pessoa está entregando muitas vezes a operação da empresa, de que é a saúde da empresa, na mão de um programador, mas a tua saúde não pode entregar na mão de alguém que estudou e trabalhou para isso. Tu, estudando, olhando, trabalhando com IA, tu tem mais capacidade do que uma pessoa que dedica a vida dela a isso. Eu acho um pensamento meio complexo, mas cada um acredita no que quer, né? Isso aqui eu concordo, só que tu pode ter uma especialista, tá ligado? Que te ajude nesse processo. Esses posts realmente apenas descrevem o que aprendemos em software. E normalmente não é não é entregar na mão da pessoa, né? Fazer um processo junto. Isso que é a parte principal. Executar experimentos curtos e coletar dados. Isso aqui sim, isso aqui eu concordo, só que, cara, nesse nível que tu falou, na verdade tu não tá coletando os dados, tá ligado? Esse é o problema. Tem dados que tu não consegue coletar, meu. É por isso que a gente faz não staging rollout, a gente faz staggered rollout, tá ligado? Como é que tu faz? Tu vai liberando aos poucos e tu vai monitorando as métricas. Mas muitas coisas levam tempo, tá ligado? Tu bota algo em produção, tu tem que monitorar, mas tu precisa de mais dados muitas vezes pra tomar uma decisão. Então tu não vai conseguir, com base em um usuário, seguindo um fluxo do teu aplicativo, entender se a release tá com bug ou não, entendeu? Se ficou melhor ou pior. Como é que tu vai medir? O aplicativo tá mais rápido, eu medi aqui. No dia hoje, no primeiro minuto de release, eu medi. Tem um usuário usando, ele tá na banda larga. Tipo assim, cara, depende, tá ligado? Tu não tá coletando os dados suficientes pra tomar uma decisão, então... Escolha uma ferramenta de medição e cadência para medição hoje. Usar uma escala eficaz. Faça um experimento, meça e registre os resultados, vá para o passo 2. Ok, isso aqui tudo bem, tá ligado? Mas não se baseie só no peso daí nesse caso aqui. Perguntas frequentes, conversei sobre isso com algumas pessoas e algumas pessoas. De novo, frisando, se for emagrecimento, dá pra gente se basear só no peso, tá? Não dá pra entrar nessa noia de, estou perdendo gordura e construindo massa muscular, por isso meu peso, porque pra quem tem muito peso pra perder, isso não é uma realidade. Isso é uma coisa que a galera do YouTube botou na cabeça de todo mundo, principalmente, enfim, não vou citar nomes, mas colocou isso na cabeça de todo mundo e não é assim que funciona com a maioria das pessoas. Você que busca emagrecimento, você vai detonar teu peso vai lá embaixo antes de tu realmente começar a ver esse processo de manutenção ali, porque tá criando massa magra, talvez ganhe o peso um pouquinho, perde um pouquinho. Isso é depois, no início é perder peso. Peso é uma métrica sim, quando teu objetivo é emagrecimento, tá? Perguntadas como recebo. E se eu tivesse sido designada mulher ao nascer, se sua ferramenta de medição instalar, sei lá, cara. E se eu preciso fazer uma mudança agora? Vamos ver o que o pessoal comentou, na verdade. É realmente muito simples. Dietas não funcionam e nunca funcionarão. Os americanos estão muito confusos sobre comida devido ao marketing aos lobistas em Washington. A única coisa a fazer... Sempre tem um culpado muito grande e o que usam pra solucionar hoje não é a forma que realmente funciona. Enfim, sempre é essa mesma história. A questão é que, sim, dietas não funcionam se for só uma dieta. Dieta tem que ser um processo para tu atingir um estilo de vida. De novo, foi aquilo que eu disse ao longo do vídeo. Tem que ser sim um estilo de vida, mas isso precisa ser o objetivo final. Talvez no processo tu precise passar por momentos de dieta mais restrita, menos restrita, até tu chegar ali no meio termo, que é realmente teu estilo de vida. Da mesma forma que, qual a melhor forma de proteger teu coração? Atividade física. Mas se teu coração já está doente, tu vai precisar entrar com medicamento, tu vai precisar fazer todo um processo, talvez precise fazer uma operação e depois a atividade física vai servir como um fator protetor, vai estar ali funcionando. É a mesma coisa, é porque existe uma normalização muito grande de que dieta tem que ser alguma coisa realmente sustentável. Às vezes não tem, a vida não é assim. A vida é sprints, às vezes tu se esforça um pouco mais no trabalho, isso abre mão da tua família, às vezes tu se esforça um pouco mais em outra área, isso prejudica a outra, e na alimentação é a mesma coisa. Em algum momento tu vai chegar nesse equilíbrio, mas não necessariamente é no início, tá? No início nunca é equilibrado, nada é. Pra perder peso é queimar mais calorias do que você consome em um determinado dia ao longo de um período de tempo. É isso. Ok, isso é matemática, é verdade, cara. Tipo assim, entendeu? Não, é sério, é isso. Se você comer alimentos de melhor qualidade, poderá consumir mais em vez de sentir que está fazendo dieta. Isso não é uma dieta, como eu disse, elas não funcionam. Claro que é dieta, velho. Eu não entendo qual a birra com o nome dieta, velho. Não consigo entender isso. Eu realmente não consigo entender. Isso é uma mudança no estilo de vida. Use uma calculadora, quanto mais você se exercita, melhor, todo o resto. Quanto mais você se exercita, mais você vai precisar comer. Então tu tem que comer o alimento certo pra ingerir quantidade de calorias boas ali, pra conseguir ter potência no teu treino, pra treinar mais, pra ganhar músculo que queima mais. Inclusive, a única coisa que eu concordo desse comentário, use uma calculadora TDE, tem aqui link na descrição pra minha calculadora TDE, que é a única baseada na metodologia do Kevin Hall, a única do Brasil no caso, né? Tem a oficial dele também, mas a única do Brasil baseada na metodologia dele, que vai calcular tanto a questão de quanto tempo vai demorar para tu perder esse peso, quanto também do metabolismo, tudo isso a gente vai fazer os cálculos aqui na minha calculadora, link na descrição.
É um ciclo bem difícil de encaixar, tá ligado? De tu fazer sozinho. Por isso que eu recomendo procurar um especialista. E vale, tá ligado? Se paga, meu, tá ligado? Tipo, é um investimento que se paga, meu. A ciência recente sugere que isso é um mito. Os humanos tendem a ter um orçamento fixo de calorias por dia. Se você queima mais calorias fazendo atividades físicas, seu corpo usa menos em outras áreas, como cérebro, órgãos, sistemas imunológicos. Cara, isso aqui, tá ligado? É isso aqui. Por isso que é importante a gente falar, tá ligado? Eu acho que o clickbait tá aqui, né? Como perder peso como engenheiro de software. Mas a grande questão, cara, a nossa área, meu, tu perde muita caloria também. O teu corpo requer muita energia, meu, pra inverter aquela árvore binária, tá? Pra fazer aquela Mais ou menos, mas esse é assunto para outro vídeo. distração pra criar o teu componente React. Tu queima energia, cara. Tu precisa de energia, meu. Tu precisa se hidratar também, tu resseca o teu cérebro. Esse bagulho. Precisa de energia, mas assim, com todo respeito. A energia que normalmente é normalizada de novo. Essa energia mais suja, que é uma energia que é mais carregada em calorias, menos carregada em nutrientes, não é uma energia que realmente funciona. Então é por isso que a gente precisa ajustar a alimentação. Não necessariamente tu vai ter uma pessoa que passa o dia pensando e por ela pensar muito, tem um cérebro gigantesco, ela vai precisar de 3.000, 4.000 calorias. Isso aí realmente só vem da atividade física. E é normal isso, de que o corpo tem mecanismos de contrabalancear isso aí. Se tu estás queimando demais em atividade física, tu vai sentir mais preguiça ao longo do dia, vai querer fazer mais coisas de carro, vai evitar a escada. Então, hoje em dia, a métrica que a gente tem mais importante para manutenção do peso perdido é uma coisa chamada, eu gosto de chamar de colecionar movimento, né? Eu não lembro qual o termo, mas é justamente isso, tu ter esse costume de estacionar o carro um pouco mais distante, preferir escada do que elevador. Então, tu ter esse costume de acumular movimento no teu dia, porque tu tende a ficar mais preguiçoso. Então, se tu tem esse costume de acumular movimento, tu vai evitar essa questão de tu obedecer teu organismo que quer ficar mais preguiçoso, porque tu vai criar gatilhos que te façam ter que ir a pé. Se eu estacionei o carro longe, obrigatoriamente eu vou ter que ir a pé. Se eu sempre vou de escada, obrigatoriamente eu vou ter que subir a escada, independente da minha preguiça. Esse que é o ponto que a gente precisa trabalhar. Olha, cara, é por isso, é sério, tá ligado? Tu tem que lidar, tu tem que cuidar do teu corpo, cara. Quando você começa a fazer atividade física após uma longa pausa, você aumenta a sua produção de calorias, mas isso se normalizará de volta para onde você começou depois de um curto período. O mesmo acontece quando você para de fazê-las. Cara, a internet é bom. Não é curto período, tá? Isso é importante falar, mas sim, cada vez que tu pratica uma atividade física, tu fica profissional em fazer aquela atividade física. Então, assim, uma pessoa que vai correr seus primeiros 10 km, ela gasta muito mais calorias do que uma pessoa que já é acostumada a correr 21, 42, porque ela já tem as adaptações necessárias para isso. Então, assim, tanto é que normalmente as quilometragens vão aumentando. Então, uma pessoa correndo no seu máximo 30 minutos e outra pessoa correndo no seu máximo também 30 minutos, pode ter um gasto calórico muito diferente, tá? Mas quilômetro a quilômetro, por exemplo, se a gente bota duas pessoas para correr 10 quilômetros, vai ser muito parecido o gasto, mas a pessoa que tem mais costume de correr vai gastar um pouquinho menos, porque vai subir menos o batimento, vai se desgastar menos e principalmente a recuperação dela vai ser muito, muito, muito melhor. Uma pessoa que nunca correu, sai para correr 10 quilômetros, consegue concluir, mas daqui a pouco ela tá quebrada. E é isso que tem que tomar cuidado. Porque é isso, né? Literalmente qualquer pessoa pode comentar sobre um assunto desses e tu sabe que tu tá pegando a informação da maneira mais confiável possível, né? O cara limpa a fonte aqui, pelo menos. A única coisa a fazer para perder peso é queimar mais calorias que você consome em determinado dia durante um período de tempo. Isso é verdade, tu vai perder, mas ele fala que desculpe, mas isso é completamente errado. É acreditar nisso que faz muitas pessoas fracassarem. Não é sobre o quanto você come, mas o que você come, por exemplo. O que você come, eu acho, né? Achar é uma opinião. Eu acho que influencia tipo assim, no quanto tu vai se sentir satisfeito ou não, tá ligado? Tipo assim, porque de fato, se tu... Hoje em dia a gente já tem muitas questões que a qualidade do que tu vai comer também é importante, tá? Tanto para os teus objetivos, não é só calorias, a qualidade também é importante. O que é que tu vai escolher, optar comer, enfim, tudo isso importa. Mas isso importa junto. Essa questão que ele tá falando aqui, eu vi alguma coisa sobre amido resistente, enfim. Existem sim coisas que são mais saudáveis e acaba que vão ser absorvidas de formas diferentes, a fonte de onde veio, por exemplo, um nutriente sozinho de forma de suplemento é diferente desse nutriente in natura, dentro da sua fonte natural, tudo isso é diferente, mas, o carro-chefe que ainda manda em tudo são as calorias, tá? A gente não pode negar isso. Consumir menos calorias do que tu gasta, tu vai emagrecer. Mas essa não é a questão. A questão é que tu vai conseguir sustentar isso, porque o que tu tá consumindo talvez esteja deteriorando a tua saúde. Talvez não esteja te deixando satisfeito. Então o exercício é geralmente contraproducente, pois deixa você com mais fome depois. E as pessoas tendem a comer mais, não menos. Ok, mas tu ganha massa muscular e queima mais. Michael Mosley sempre defendeu o exercício apenas por razões de saúde, como saúde cardíaca, e não se exercício estiver tentando perder peso. A ideia de que você apenas gasta mais calorias do que consome era apenas uma suposição, e desde então foi desmascarada muitas vezes. Não se exercite. Eu acho muito engraçado que essa galera que tem essas convicções, isso me dá muita agonia, velho. Porque é isso aqui. Não se exercite em caps lock. A ideia, não sei o que, foi desmascarada muitas vezes. A verdade já foi mostrada. É sempre um fim de mundilson, não sei não. Vezes. Perdi 40 quilos apenas com mudança de dieta, não me exercitei durante esse tempo. Também fiz isso. Tu tem que ver se tu pode fazer exercício também, né, cara? A questão cardíaca aqui é mega importante. Então, se você comer 10...
Não, mas eu acho que o que ele falou aí de questão cardíaca é tipo, citou um cardiologista. Eu acho que ele não falou que ele tem problema cardíaco, não. Mas eu não As prestei 1.000 atenção. calorias de brócolis todos os dias, eu vou perder peso. Como é que tu vai comer 10.000 calorias de brócolis? Véi. Tá bom. Boa sorte fazendo isso. A quantidade de cálcio que tu vai... Nesse ponto, amigos, talvez seja bom apenas dizer que o tipo e a quantidade de calorias são fatores relevantes em uma jornada de perda de peso. Eu aprecio vocês dois. É isso, pessoal. Mano, é isso. Os dois são importantes porque tem que ser uma coisa. E é sempre, mano, uma coisa. É sempre uma pessoa que nunca estudou nada na área, além de ver vídeos no YouTube, nunca teve resultados expressivos, nunca acompanhou pessoas que tiveram resultados expressivos, mas eles têm a maior certeza do mundo dentro do microambiente dele, que é o quarto dele, e todos os vídeos no YouTube que chegou pra ele. Ele tem a certeza, os outros estão errados. Isso que... Mas enfim, passou, tamo junto. Na verdade, cara, o maior motivo de eu trazer esse artigo aqui pra vocês não foi por causa daquele react que eu coloquei no início do vídeo aqui, não foi pela questão de perder peso, mas foi justamente pra uma mensagem que eu sempre mando pra vocês aqui, né? Hidrate-se. E eu preciso me hidratar agora, cara. Eu não tô com a minha garrafa d'água aqui. Eu esqueci no box de CrossFit. Então eu vou ali pegar uma água e eu aconselho que tu faça o mesmo, cara. Aproveita agora, dá uma pausa aí, vai lá e toma água. Hidrate-se. Cansa o teu corpo antes de dormir, pra poder descansar a tua mente. Pratique meditação ou faça exercícios de respiração quando tu tá muito ansioso, muito ansiosa. E viva um estilo saudável de vida, meu. Porque a nossa profissão, como eu falei, tu vai sentar a bunda na cadeira e programar pra ser bom. E isso muitas vezes pode fazer com que tu esqueça do teu bem-estar. Então fica essa mensagem aqui. Não considere diretamente as coisas que foram faladas, que foram ditas nesse artigo aqui. Busque uma ajuda profissional se tu queira, mas também tente... Concordo com tudo que ele disse, e se você também quer buscar uma ajuda profissional, vou deixar o link do meu site aqui para tu dar uma olhadinha depois, qual o tipo de trabalho que eu faço, como é que funciona a minha metodologia de trabalho, o método que foi criado para que você não precise caminhar e passar por tudo isso sozinho. Já estive aí onde você tá, já fui programador, já fui bem acima do peso, como eu vou mostrar aqui a foto também, inclusive recentemente, justamente por ter esse passado de obesidade, eu estou sempre lutando contra isso, como muitos de vocês aí, e recentemente eu fiz essa mudança aqui no meu físico, e você também pode, você realmente também pode, desde que você esteja disposto a caminhar. O caminho é walk the walk e talk the talk. Você realmente tem que estar disposto a caminhar por esse caminho e entender que é um processo, que as coisas levam tempo, mas ter alguém ao teu lado pode te ajudar, te mostrar um caminho e te mostrar se aquele caminho está dando certo ou não, porque o que mais faz as pessoas desistirem é estar se esforçando e não ter certeza de se aquilo ali no final vai valer a pena. E é isso aqui que eu vou fazer, vou te mostrar se está valendo a pena ou não, se a gente pode fazer ajustes ou não, e você pode, assim como a Bianca, também correr a sua primeira corrida, quem sabe, seus 10, seus 21, fica a teu critério, mas é importante, dá uma olhadinha aqui no link da descrição, tamo junto. Se quiser que eu reaja a alguma coisa, deixa o link aqui nos comentários, que eu vou tentar estar reagindo aqui um react por dia, tá certo? Tamo junto, até a próxima.